alegria. Então contribui com o coração alegre, porque Deus é fiel. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, porque nesse momento nós temos a oportunidade e temos o privilégio, Senhor, de podermos te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para a manutenção da tua obra. Pai, o Senhor conhece a necessidade do campo, não só da nossa congregação, as despesas, Senhor, aluguel, manutenção, limpeza, parte de higiene, Senhor. Nós temos aqui, Deus, um bebedouro, nós temos um banheiro limpo, nós temos luz, ventilador, nós temos o som, tudo isso dá gasto. E eu quero te agradecer pelos teus filhos que são dizimistas da tua casa, pelos que são ofertantes, que o Senhor possa multiplicar na mão dos teus servos, que o Senhor venha abençoar o trabalho material dos seus filhos, que o Senhor venha prosperar cada um dos teus servos, todo aquele que tem semeado na tua obra, e aquele que não pode, aquele que está desempregado, que porta de emprego venha se abrir, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar a tesouraria da tua casa, para que nós possamos aqui na nossa congregação, com a oferta e o dízimo de cada um dos nossos irmãos, que nós possamos pagar o nosso aluguel, que nós possamos, ó Deus, daqui tirar a despesa desta congregação para o seu nome ser glorificado e engrandecido. Abençoa todo o teu povo, visita a despensa, visita o armário, visita o guarda-roupa, visita cada um dos teus filhos nessa noite, para a glória do seu nome. Nós te adoramos, recebe a nossa oferta como cheiro suave em sua narina, para a glória do seu nome. Amém. Os irmãos podem tomar assento, adore e contribua com alegria. Glória a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor. Pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Glória a Deus. Amém. Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Irmão, nós temos um casal ali, está nos visitando, fica de pé. O irmão hoje me ligou pedindo o endereço da igreja. Eu estava com o pastor Gilberto lá em casa. Falei, daqui a pouquinho eu te dou, que eu ainda não sei de cabeça. Eu desci aqui para pegar o nome da rua e passar o contato. Deus abençoe. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Como é que nós vamos receber esse casal? Vamos dizer, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Amém? Deus abençoe. Sinta-se à vontade para adorar a Deus. A filha do pastor Hamilton louva a Deus. Vem cantar, vem adorar a Deus. Logo depois nós já vamos passar para o pastor para nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? E você não está proibido de adorar a Deus. Pai Senhor, igreja. Eu vou cantar bênçãos que não tem fim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouco
posso ver foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma frase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que eu tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida dessa adolescente. Vamos colocar de pé, irmãos? Quero fazer uma oração com os irmãos. Irmão, nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus, a abundância de alegria. Eu sei que às vezes o cansaço, esse tempo aí, né, irmão? Agora em uma semana a gente tem primavera, verão, outono e inverno, né? A gente não sabe, não consegue mais decifrar que estação nós estamos. Está frio, está calor, aí o organismo, né, pastor Paulinho? Sente, aí às vezes bate o cansaço. Esse ar de Volta Redonda é poluído demais. E às vezes a gente chega aí na presença de Deus, né, pastor Pacheco? Então, se alegra. Você está na presença de um Deus que resgatou a sua alma, que te salvou, que tem prazer em te abençoar. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor, queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Já louvamos o Senhor com hinos, já te adoramos, Senhor, e nesse momento agora nós vamos ouvir a tua palavra. O teu servo vai trazer um alimento espiritual para a nossa alma. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, tirar o cansaço físico, mental da nossa vida, e que nós possamos estar atentos, que ninguém venha ficar desapercebido, mas que nós possamos estar atentos ao que será falado neste lugar. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Espírito de Deus. Cada um de nós saímos daqui, saímos dos nossos lares e viemos aqui para ouvir a tua voz, para te adorar, Senhor, para te glorificar, Senhor. Visita tuas filhas. Visita agora se há algum coração triste, se alguém aqui que passou um dia difícil,
alguma palavra que entristeceu, algum problema que veio na família, que entristeceu, que angustiou, que essa angústia possa desaparecer nesse momento e que essa pessoa possa abrir o coração para ouvir a tua voz. Pois queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, e a presença do teu Espírito é notória aqui no nosso meio. A tua presença está aqui no nosso meio, Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito de Deus, meu irmão. Sinta a presença do Espírito de Deus, meu irmão. Nós não temos hoje um guitarrista, nós não temos um instrumento, não temos aqui uma orquestra, um grande coral, mas nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos a presença do Pai nesse lugar. Então adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Deixe o impedimento cair por terra. Adore a Ele. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar, irmãos. Se você sentir vontade de derramar lágrima, pode derramar. Sinta a presença do Espírito de Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus. Continue orando, continue orando, continue orando, irmão. Continue orando, continue orando. Sinta a presença do Espírito de Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus. Senta adorando a Deus, irmãos. Pode tomar no seu assento adorando a Deus. Meus queridos, diletos, amados irmãos em Cristo, é um prazer imensurável estar aqui nessa noite. O pastor Paulo Ederick convidou-me há algumas semanas para que estivesse aqui hoje. E pela misericórdia do Senhor, aqui estamos. O pastor Ederick tem feito uma campanha às quintas-feiras ali na sede sobre a família. E quando o pastor José Antônio instituiu esta campanha, aí me veio esta mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu cheguei em casa depois do culto, isso já tem, eu não sei quanto tempo, já tem mais de meses. O pastor Ederick tem levado todas as semanas ali a mensagem de Deus para as famílias. Eu cheguei em casa 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Meu espírito abalou-se e eu incomodado, e o Espírito Santo então me trouxe à memória esta mensagem. Então eu escrevi aqui alguma coisa, mas está de molho. E mal sabia eu que a oportunidade seria hoje, né? O pastor Ederick tem levado essas mensagens e é um prazer estar aqui revendo os amados irmãos, pastor Paulino. Eu estava aqui lembrando que nós fizemos aqui durante 30 dias uma campanha de oração. Todas as manhãs, 5 horas da manhã, nós estávamos aqui. Um grupo bom, né, pastor Paulo? 30 dias ininterruptos, 5 horas da manhã, nós estávamos aqui. E eu tenho certeza que as orações que fizemos aqui neste lugar estão registradas no livro de Deus. E no tempo de Deus, né, nós receberemos, nós desfrutaremos das bênçãos que Ele já tem prometido para esta igreja aqui neste lugar. Eu creio assim. E este espaço, ele vai ser todo ocupado, porque Deus tem compromisso com os fiéis, né, com aqueles que o amam.
Eu estava pensando quando eu vinha para cá, este trabalho ele tem exatamente 3 anos e meio. Em abril deste ano completamos 3 anos. Então temos 3 anos e meio que estamos aqui em solo brasileiro. E na semana retrasada o pastor com a equipe já abriu uma nova frente de trabalho no Mato Grosso do Sul, na igreja de Itaqueraí. E a irmã hoje já me pediu revistas da Escola Bíblica Dominical. Então eles já estabeleceram lá estudos bíblicos dominicais. E também temos trabalhos, né, em Amapurã, Paraná, Santa Catarina. Então a obra vai crescendo, né, no tempo de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Eu disse para o pastor Rederico: pastor, ele ficou de me dar um tema. Eu disse: pastor, posso dar um tema? Sim. Então eu daria como tema o Deus do impossível. Capítulo 18 do primeiro livro de Gênesis, diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Uma pergunta. Há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Para nós pode até existir coisas impossíveis, mas para Deus não existe nada impossível. E continua assim: ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Sara, esposa de Abraão, patriarca, ela estava passando por um problema impossível, biologicamente impossível. Já estava com idade avançada, 90 anos de idade, já tinha cessado, a Bíblia diz que tinha cessado o costume das mulheres. Então biologicamente ela não tinha mais como gerar filhos. Aí o capítulo 18 ele começa dizendo que aparecem a Abraão 3 anjos. Olha como Deus se preocupa conosco nos pormenores. Deus lá no capítulo 12 já havia dito para Abraão que faria dele uma grande nação. E quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló, Deus abre o coração totalmente para Abraão e diz: Abraão, olha para os céus, você pode contar as estrelas? Impossível. Nem os astrônomos conseguem contar, os astrólogos, ninguém consegue, os cientistas, ninguém consegue contar quantas estrelas, quantas constelações existem neste universo. E Deus então disse para Abraão: olha, assim será a tua posteridade, eu vou te abençoar e você vai ser pai de uma grande nação. Mas como? Abraão depois veio questionar Deus: será o meu empregado Eliezer? Porque minha esposa é estéril, já estamos em idade avançada. Aí aparece aqui esses anjos e diz para Abraão, diz aqui que apareceu o Senhor a Abraão. Aqui existe o que nós chamamos de teofania. O que é isso? É a aparição da divindade, é a manifestação de Deus, né? É um encontro pessoal de Deus com o ser humano. Então o próprio Deus aparece aqui para Abraão e diz assim:
Abraão olhou e viu 3 homens de pé, de frente para ele. Quando ele os viu, ele correu da porta da tenda e foi encontrar-se com aqueles 3 seres angelicais e se prostrou. Aí Abraão diz assim: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes a teu servo. Traga-se uma pouca d'água e lavai os pés e recostai-os debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, depois passareis adiante. Faze assim como disseste. Responderam aqueles 3 seres celestiais. E no versículo 4, nós vemos aqui que Abraão providenciou água, pouca água, para lavar os pés. Então, lavar os pés era um costume que precedia a casa a qual as pessoas eram convidadas. Então era uma forma de hospitalidade. Então era uma manifestação de grande devoção, de grande hospitalidade. Era uma cultura que existia entre os judeus. E o versículo 6 diz que Abraão apressou-se, foi ter com Sara, sua mulher, e disse: olha, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Aí ele vira para os seus empregados e diz: olha, apanhei aqui um gado, um bezerro tenro. Esse bezerro tenro seria a primícia, o melhor que ele tinha para ofertar. Um bezerro tenro e bom. E chama o seu criado e diz: olha, prepare esse bezerro para os nossos visitantes. Interessante que o pastor Ederic disse que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E nós estamos oferecendo a Ele o nosso melhor, o nosso coração aberto, o nosso louvor racional. E então Abraão toma aqui queijo fresco, leite, o bezerro, e pôs tudo diante deles. E no versículo 10, eles perguntam aqui por Sara, que estava na tenda. No versículo 10 eles disseram: olha, certamente, quer dizer, com certeza, eu tornarei a ti no ano vindouro, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ponto final. Foi Deus quem disse. Às vezes somos desenganados pela medicina. Ouvimos aqui há pouco tempo um testemunho do evangelista Ivanildo. Nós sabemos que o evangelista Ivanildo é um milagre ambulante. Passou agora, semana retrasada, por mais uma intervenção cirúrgica, um tumor no seu intestino. E o médico que o havia condenado já faleceu, já morreu. Por quê? Porque o Deus do impossível trabalha na vida daqueles que o adoram. Então o anjo diz assim para Abraão: olha, no próximo ano tornarei a ti. E Sara estava à porta da tenda escutando, não é? A nova versão da linguagem internacional, ela diz que Sara já não menstruava. Quer dizer, biologicamente era impossível Sara gerar um filho, porque não tinha como fecundar o óvulo
porque ela não menstruava mais. Mas Sara, ela diz aqui no versículo 2 que ela riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido? E o meu Senhor já é velho, idade avançada? E o versículo 11, versículo 14 que nós lemos, né? Diz que, porventura, alguma coisa existe difícil para o Senhor? Então, no tempo determinado, no ano vindouro, eu tornarei a ti, e Sara terá um filho. Aleluia. A Bíblia diz que Sara era estéril. E para a cultura judaica, a mulher estéril era motivo de zombaria, de humilhação, porque ela não poderia gerar filhos, e os filhos eram considerados riquezas para as famílias. E me veio à mente esta pergunta: por que Sara, mulher de Abraão, era estéril? Aí lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 5, parte B diz assim: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E me chamou a atenção isso aqui. Por que Sara era uma mulher estéril? O que eu vou dizer aqui não está na Bíblia, mas é uma hipótese, é uma análise que eu fiz em cima desse texto. Nós vamos encontrar Terá, pai de Abraão, era um comerciante de ídolos. Abraão veio de uma família idólatra. Por isso que o Senhor disse: olha, sai do meio da tua parentela, deixa a tua parentela e vá para um caminho, para uma região que eu ainda lhe mostrarei. Deus ordenou a Abraão que ele deixasse toda a sua parentela, mas ele ainda levou o seu sobrinho Ló. E enquanto o seu sobrinho Ló o acompanhou, Abraão enfrentou problemas, até o ponto de que foi necessário que eles se dividissem, que eles se separassem, porque por causa da bênção de Deus na vida de Abraão, Ló também enriqueceu-se, ficou muito rico. Mas nós vamos encontrar Abraão sempre adorando ao Senhor, Abraão sempre erigindo um altar ao Senhor, e não vamos encontrar isto em Ló. E quando Abraão chega para Ló e diz assim: olhe para a direita, para a esquerda, para as campinas, para os vales, para as montanhas, se você for para um lado, eu irei para o outro. E diz a Bíblia que Ló escolheu a melhor região e foi habitar ali naquela região. E quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló, Deus então abre o seu coração, Deus rasga o seu coração e fala para ele: olha, eu vou fazer de ti uma bênção, uma grande nação. Mas o problema que Abraão enfrentava era ter uma mulher estéril, que não podia gerar filhos. E diz a Bíblia que
Abraão saiu de uma família idólatra. Deus manda então Abraão sair da sua parentela. Por quê? Porque ele estava no meio de uma família que seria um péssimo exemplo para ele. Então foi preciso que ele saísse da sua parentela, porque se não fosse assim, as bênçãos de Deus prometidas na vida de Abraão seriam atrasadas. Ele atrasaria as bênçãos, as promessas. Então, quantas vezes Deus está pronto a nos abençoar e nós retardamos? Nós retardamos as bênçãos de Deus na nossa vida porque não damos ouvidos ao que Deus está falando para nós. Às vezes queremos dar um jeitinho. Às vezes até compreendemos que Deus realmente tem uma promessa na nossa vida. Mas existe o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, não é o tempo Cronos. Às vezes nós queremos tudo para ontem, e nós não temos paciência para aguardar as promessas de Deus no tempo certo, no tempo de Deus. Eu tenho promessas que Deus falou para mim quando orava as madrugadas no monte em 2005, que ainda vão se cumprir. E eu creio piamente, porque não foi uma, duas, três pessoas, foram várias pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram, eu também não as conheço, mas Deus falou. E eu me lembro que em 2015 estávamos orando numa madrugada no monte ali em Arrozal. E o Senhor falou comigo: olha, o tempo de debulhar milho acabou. E foi exatamente isso que começou a acontecer, meus amados. Eu estava meditando quando eu vinha para cá. Há 3 anos e meio estávamos reunidos, o pastor Paulino estava lá, num salão de festas lá no açude. Eu estava morrendo espiritualmente porque eu estava desigrejado. Eu não conseguia mais adorar a Deus. Eu me lembro que num culto ali naquele salão, no açude, o Senhor me renovou e me encheu do seu Espírito, e então raiou sobre mim uma nova luz, e eu senti que eu nasci de novo. Aleluia! Irmãos, lá no capítulo 20 nós vamos encontrar que Sara era irmã de Abraão, mas ela era filha de Terá, que era o pai de Abraão, mas a mãe de Abraão não era a mãe de Sara. Olha aqui o erro que nós lemos aqui em Êxodo, que Deus castiga, né? ao ímpio, aquele que desobedece os seus mandamentos, as suas palavras, até a 2ª, 3ª, 4ª geração. Então existia sobre Sara uma maldição por causa do pecado de Terá, seu pai. Nós não sabemos, a Bíblia não fala quem era a mãe de Sara, mas era uma mulher que não era mulher de Terá. Então Sara era filha de Terá com outra mulher que não era a mãe de Abraão, e Terá violou uma lei de Deus, apesar de idólatra, mas violou uma lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Lá no capítulo 2 de Gênesis, existe aqui uma norma, que foi uma regra que foi estabelecida por Deus quando Ele criou o primeiro casal. Ele diz assim, versículo 18: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem um ser social, para viver em comunidade.
E o próprio Deus, observando a sua criação perfeita, obra-prima, o homem foi criado perfeito, um pouco menor do que os anjos. Mas Deus olha e viu que não era bom ainda. E ele diz assim: olha, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora que lhe seja idônea. E lá no versículos 22 a 24 ele diz: olha, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Formou a mulher, singular, e a trouxe ao homem. Então, monogamia, um homem e uma mulher. Aí diz assim, verso 23: então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, ou seja, uma só pessoa. Casamento monogâmico. Então Terá gerou Sara de uma outra mulher, uma mulher estranha, que nós não sabemos da sua índole. E o que me chama a atenção, a minha esposa, ela está fazendo um curso interessante. É um curso de formação terapeuta especialista para mulheres. Aí eu estava conversando isso aqui com ela. O feto, ele sente as emoções da mãe. O feto está sendo gerado no ventre, e todas as emoções positivas ou negativas da mãe, o feto está recebendo aquilo. Olha, as mães emitem sinais químicos e hormonais do seu estado emocional através da placenta. Então eu imagino a mãe de Sara se sentindo rejeitada por Terá, porque não era sua mulher, e Sara recebendo todas aquelas emoções negativas. Aí eu perguntei à minha esposa: será que uma das causas prováveis da sua esterilidade seria essas emoções negativas recebidas ainda no útero da sua mãe? Há essa possibilidade. Então vejam, meus irmãos, o que o pecado gera. O que o pecado gera? Então, qual não teria sido as alterações internas durante a gestação de Sara? Se sua mãe se sentia abandonada, usada por Terá a usar e depois a abandonar, esse mesmo sentimento de abandono talvez fora passado para Sara no útero. E Sara se torna mulher de Abraão. Deus faz a Abraão uma promessa de que ele geraria uma grande nação, mas com uma mulher estéril. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sara riu, porque ela sabia que não existia possibilidade. Se ela fosse procurar um médico, ele riria também. Não existe. E Deus está dizendo aqui: existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que está lhe atormentando, lhe incomodando, tirando o seu sono? Porque é algo impossível para os homens. Para você não pode ter saída, não pode ter solução, mas o Senhor está perguntando: existe alguma coisa difícil para o Senhor? Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanta gente para no meio do caminho, porque não tem resiliência para enfrentar as dificuldades, e desistem.
Mas o Senhor está perguntando: há alguma coisa difícil para mim? O Senhor quer resolver problemas impossíveis, humanamente impossíveis aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tudo isso começou com a mentira. Lá no capítulo 3, em versículo 6, vai dizer que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aqui Adão e Eva, sua mulher, violaram, transgrediram uma lei de Deus. Porque no versículo 3, Deus disse assim: olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Quer dizer, a mulher dizendo isso para a serpente. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Deus disse isso realmente. Mas entra aqui uma meia-verdade, uma verdade acompanhando de uma mentira. E esta foi a causa primordial da queda da humanidade. Porque Eva disse uma coisa que Deus não havia dito, uma mentirinha. Então ela disse, o Senhor, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis. O Senhor Deus não falou isso. Ele disse, não comereis. Ele não disse para não tocar. Então vejam que às vezes as pessoas pensam assim, uma mentirinha, não tem problema. Existe um fundo de verdade, mas a mentira está embutida. E por causa dessa mentirinha, houve então a maior catástrofe da humanidade. Então entra o pecado por causa da mentira. E nós vamos encontrar que a nossa Constituição brasileira, ela diz que ninguém pode ser acusado de crime se não estiver este crime previsto na legislação. Por exemplo, matar é crime. Por quê? Porque existe um Código Penal, um artigo que diz que matar é crime. Então existe uma sanção, porque a pessoa que mata o seu semelhante, mata alguém, ele é um criminoso. E a lei vai prescrever uma sanção para este crime. Foi isso que Deus fez. Deus estabeleceu uma norma, uma regra para Adão, e a partir do momento que ele violou esta regra, esta lei, ele se tornou então um criminoso. O pecado é crime. Pecado é um crime. Então existe uma sanção. Qual é a sanção? Deus disse aqui, certamente morrereis. Então houve aqui a morte espiritual e a morte física também, porque quando Deus fez o homem, Deus o fez perfeito, sem conhecer a morte. O homem não conheceria a morte, porque não existia pecado. Então foi isso que Deus estabeleceu aqui no Jardim do Éden. No capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, toda. Podes comer livremente, exceto, aqui é a exceção da regra. Pode comer posso comer, Senhor, de todas as frutas do jardim, de todas as árvores? Pode, exceto
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por quê? Aqui está a sanção. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, o pecado, segundo a lei de Deus, é um crime. E este foi o crime praticado por Adão e sua mulher Eva, que como um réu, ele foi pego em flagrante. Adão assumiu as penas da lei por ter infringido uma norma divina por causa do seu delito, por causa do seu pecado. Então toda a raça humana fora condenada. Então nós vamos encontrar aqui uma das causas do pecado de Terá, não é? Porque pecado gera pecado. E voltando a Sara, eu imagino que Sara, uma filha bastarda de Terá, né, que era pai de Abraão, ela era meia-irmã de Abraão por parte de pai. Então Terá caiu no mesmo pecado de Lameque. Vejam o que diz aqui, capítulo 4, ainda Gênesis, versículos 17 a 19. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Caim já havia pecado, já havia matado seu irmão Abel, já carregava sobre os seus ombros o sangue de um criminoso. Então ele começa a gerar filhos. Diz aqui que Enoque gerou Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, Lameque toma para si 2 mulheres. Olha só a regra sendo quebrada de novo. Foi o primeiro bígamo que a Bíblia diz. Então Lameque toma 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila, ou Zilá, e dessas 2 mulheres ele constitui filhos, família. Então famílias desestruturadas, famílias desestruturadas. O pastor Ederic tem trazido instruções maravilhosas, né, fundamentadas na palavra sobre a família, as quintas-feiras ali para nós. E outro exemplo de filho bastardo que nós vamos encontrar na Bíblia, ou seja, o filho gerado fora do casamento, está lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 11, até o versículo 3, que diz assim: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Então não era filho da mulher de Gileade. Gileade teve relação com uma prostituta, e desta relação nasce Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram Jefité. Olha, você não faz parte da família, você é um filho bastardo, filho de uma prostituta. Então lhe disseram isso: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho
de outra mulher. Olha o que o pecado gera dentro da família. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos, habitou na terra de Tob, e homens levianos juntaram-se a Jefité e saíram com ele. Então, aqui está um outro exemplo de um filho bastardo. E como nós falamos no princípio, esta gravidez de uma mulher, de qualquer mulher, né? Qualquer mulher experimenta essa turbulência de sensações. Então, será que as emoções na gestação podem afetar o desenvolvimento do bebê? Então, desde o descobrimento de uma gestação, uma série de sentimentos e emoções tomam conta dos pensamentos da mãe. Por mais planejada que possa ter sido a gestação, o misto de sentimentos acontece: alegria, medo, ansiedade, tudo isso junto, misturado. Então, todos os pensamentos, todas as emoções da mãe grávida, o bebê está recebendo isso, está alojando isso na sua memória, ele está absorvendo isso. E vejam o caso de Jefité. Jefité gerado no ventre de uma prostituta, depois sendo menosprezado pelos seus meio-irmãos, filhos de seu pai. E foi preciso que ele então saísse, abandonasse a sua casa, porque estava rejeitado. Então, Sara, na velhice, nós vamos encontrar aqui no versículo 12 do capítulo 21, Deus cumprindo o que ele falara através daqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, assim. Versículo 1 diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Visitou Sara, como lhe tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Irmãos, isso aqui nos traz uma esperança, porque tudo pode passar, mas as palavras, as promessas de Deus jamais passarão. Se você tem promessas, não abra mão, não abra mão. Espere com paciência. Espere com paciência. Aí diz aqui que Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Olha, uma mulher estéril, 90 anos, não menstruava, não podia gerar filhos. Abraão, pensando que Eliezer, o seu escravo, o seu empregado, seria o seu herdeiro, e Deus está dizendo não. No tempo determinado, no tempo que Deus falara, Deus visitou Sara. Quem sabe nesta noite, aquela bênção que você há tanto tempo espera, Deus vai lhe entregar. Quem sabe? Assim como ele cumpriu a promessa que fizera a Abraão, fizera a Sara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno. No capítulo 25, aqui no versículos 20, diz assim: Isaac, filho de Abraão com Sara, já tinha nascido. Sabe quantos anos tinha? 40 anos. Ele agora toma por mulher a Rebeca,
filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, irmã de Labão, arameu. Ora, Rebeca, mulher de Isaac, que era filho de Abraão, vejam aqui, também era estéril, também não podia gerar filhos. Mas e a promessa que Deus havia feito a Abraão? E a promessa que a sua posteridade haveria de crescer como as estrelas do céu? Olha, agora o único filho, Isaac, casa-se com Rebeca, estéril. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Diz aqui no versículo 21 que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaac orou insistentemente por sua mulher. Por quê? Porque Isaac era o resultado de um milagre de Deus. Ele sabia que sua mãe e seu pai não poderiam ter tido gerado ele, não poderiam tê-lo como filho, mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, e Isaac é fruto daquela promessa. Então Isaac, ele firma sua confiança em Deus e começa insistentemente a orar por Rebeca, que também era estéril. Aí diz aqui, irmãos, e o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor ouviu. Pastor Paulina, aquelas madrugadas que nós oramos aqui, esses 30 dias, o Senhor ouviu. Mas no tempo de Deus, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem prometido para derramar sobre nós, sobre a sua igreja. Aleluia. E diz aqui, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mulher de Isaac, concebeu. Você sabe quantos anos Isaac orou por Rebeca? Não foram 30 dias não, conforme nós oramos aqui. 20 anos. 20 anos orando insistentemente a Deus por sua mulher, porque ele sabia que Deus haveria de cumprir a promessa na vida dele por causa da promessa na vida de Abraão. 20 anos. Quanta gente já teria desistido? Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 24 diz assim: cumpridos que foram os dias para ela, Rebeca, dar à luz, eis que havia no seu ventre não um, mas dois, Esaú e Jacó. Dois filhos. Eu já vou encerrar, não vai dar para eu continuar. Mas nós vamos ver mais um pouco à frente que nasce dessa conjunção carnal Esaú e Jacó, e que Jacó vai se apaixonar por Raquel, e Raquel também era estéril. Olha só, Raquel também era estéril. Meus irmãos, Abraão casou
casou-se com uma mulher estéril. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, e Deus cumpriu. Nasce Isaac, casa-se com Rebeca. Rebeca era estéril. E Deus ouve a oração de Isaac. Durante 20 anos Isaac orava por sua mulher. E diz aqui a Bíblia que Rebeca concebeu 2 filhos, Isaú e Jacó. Jacó casa-se com Raquel. Raquel era estéril, também não podia gerar filhos. Então, voltando lá no capítulo 20 de Êxodo que nós lemos, por causa do pecado de Terá, primeira geração, Sara estéril, foi mãe de Isaac, porque Deus quebrou a maldição ouvindo a oração de Abraão. Rebeca era estéril, foi mãe de Jacó, segunda geração. Deus ouve as orações de Isaac, e Rebeca então gera um filho. E na terceira geração, Raquel era estéril, mulher de Jacó. Jacó orava por sua mulher, e Raquel concebeu e teve um filho. Então as 3 mulheres já concluíram, amadas pelo patriarca Abraão: Sara, Rebeca, Raquel, só tiveram filhos porque eles, seus maridos, seus esposos, oraram por elas. Durante 20 anos Isaac orou pela sua esposa, pela sua mulher. E concluindo com uma passagem que nós lemos: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade. Às vezes você pensa que não existe uma solução, não existe uma saída, mas o Espírito Santo está aqui para abrir a sua visão e está dizendo para você que não existe nada impossível para o Senhor nessa noite. Aonde estão aqui as pessoas que querem receber a oração, querem receber um milagre, algo impossível, algo difícil, algo que ninguém pode resolver mais, ninguém pode dar solução, mas o Senhor proverá, está aqui, o Senhor está aqui, o Deus de Abraão está aqui. Aonde estão aqui as pessoas? O pastor Edenico vai orar pelas famílias. Se você quiser vir aqui e orar pela sua esposa, você pode vir aqui e orar por ela. Aleluia. O Senhor está com os seus braços abertos para abençoar, para trazer nesta noite tudo o que Ele tem prometido para cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé. Irmãos, que mensagem, que aula nós tivemos aqui hoje. Irmãos, não sei se você está ligado no céu e você entendeu. Deus está quebrando esterilidade espiritual aqui nessa noite. Na vida espiritual, na vida financeira, na vida sentimental. Eu quero orar por vidas aqui. Você que quer uma oração específica, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Haveria alguma coisa possível para o Senhor? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Tudo Deus pode realizar. Operando Deus, quem impedirá? No tempo de Deus, Sara abraçou um filho. Depois de 20 anos de oração, Isaac teve os seus filhos gêmeos. Deus está dizendo que Ele ainda opera milagre.
Eu quero convidar